guia-me sempre, meu Senhor. Aonde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu louvor. É sua mão que me conduz por minha ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te servir, descanso e paz me faz sentir, doce a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Leitura da Palavra de Deus no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 1 a seguir, e diz assim: Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e com tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo,
não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando-os as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Aleluias. Eu li até o versículo 18, aleluias, para uma breve meditação. Então, que a palavra do Senhor nos ensina, né, que devemos estar firmados, sempre orando, né, aos pais que venha, né, ser os pais que ajudam os filhos, que não provocam os filhos, aos filhos que honra a teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, né? E a promessa foi para que te vá bens e vivas muito tempo sobre a terra. Ou seja, a palavra do Senhor, ela nos instrui, nos ensina, né, com precisão. Tanto é que se nós, todos nós, os seres vivos da terra, os seres humanos, né, que foram feitos à imagem e à semelhança de Deus, se nós buscássemos a palavra de Deus desde cedo, nós não íamos andar errante, não íamos fazer nada errado. Se nós buscarmos e obedecermos, né? Porque uma coisa é eu ler, meditar na palavra de Deus, e outra coisa é eu meditar na palavra de Deus e obedecê-la. E a parte mais difícil é obedecê-la, seguir a risca. Não tem, nós como seres humanos, nós não temos, né? Acredito que são, que nenhum ser humano, né, consegue. O único que conseguiu foi Jesus, mesmo assim, porque ele já veio especialmente para isso, né? E ele nem foi, né,
Ele nem foi nascido de um ato, né? De um ato, de uma relação de um homem e uma mulher, vamos dizer assim. Ele já existia, e depois o Verbo se fez carne, né? Ele existia na glória de Deus, e Deus enviou ele por expiação dos nossos pecados, porque Deus olhou no mundo inteiro e não viu nenhum justo, nenhuma pessoa justa capaz de pagar esse preço. Foi a hora que ele enviou Jesus para expiar os nossos pecados e nos dar o direito, né, de salvação para com Deus. Mas quando a Bíblia diz para nós ser vigilantes, obedientes, o Senhor está querendo que nós sejamos pelo menos, né? Pelo menos que nós esforçamos para ser obediente à palavra dele. Quando ele diz para nós, né, nos revestir da armadura, o que é a armadura de Deus? A armadura de Deus é exatamente, né, isso que eu estou falando. A obediência à palavra e botar em prática o que a palavra nos manda colocar em prática. Resistir o inimigo das nossas almas, que é o Satanás, sujeitando a Deus, resistindo o diabo e ele fugirá de nós. Ou seja, para isso acontecer, nós temos que estar orando 24 horas por dia e vigiando, né? E principalmente vigiando. Porque às vezes nós oramos, mas não vigiamos. Às vezes nós estamos ali numa oração, num fervor, quando nós sentamos, nós começamos a falar mal de alguém. Ou seja, não vigiou, não adiantou a oração. Então, nesse momento aqui, temos que travar a nossa boca. E se alguém sair com conversa, repreendê-lo no Senhor. Né? Não é xingamento também não, senão a gente perde a graça. Mas repreendê-lo no Senhor. Por exemplo, se alguém chama você ali na estreita para falar mal de alguém, você vai e conversa com ele. Não, ele deve estar passando uma fraqueza, vamos orar por ele. Ali vocês levantam uma oração e começam a orar, intercede e vence as astutas ciladas do inimigo. Vence em nome de Jesus. Vamos romper em fé, porque o inimigo quer achar brecha em nós para poder cirandar com a nossa vida. Mas em nome do Senhor Jesus, que ele venha bater em retirada. Vamos, né, ligar essa palavra um pouco no livro, né, de Daniel, a mensagem, né? Não vou ler, o senhor está trazendo um exemplo, né? Igual Daniel, ele estava ali trabalhando, né, juntamente com o rei Dario. E ele levantou alguns ali, invejosos, contra a vida dele. Por quê? Porque Daniel, ele tinha um espírito excelente, que é o Espírito de Deus na vida dele. E por causa dele ter esse Espírito na vida dele, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, muitos levantavam contra ele. Mas o rei Dario, ele achava graça em Daniel e colocou Daniel
num cargo mais elevado do que os outros. E por causa disso, os outros inflamaram contra ele. E quando os outros inflamaram contra Daniel, o que aconteceu? Eles começaram a planejar um jeito para tirar, para tirar Daniel da frente, ou seja, para tirar ele de circulação, para destruir ele, mas fazendo algo de modo que eles não ficassem como culpados. Planejou tirar Daniel, ali do convívio dele, mas sem ficar como culpado, E tinha lá alguns príncipes, O reino era constituído ali de 120 príncipes, que o rei Dario, o Dário, reinava, e era senhor, rei daqueles príncipes. E entre esses 120 príncipes, sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um deles, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Ou seja, ficou 3 príncipes ali como presidente. E só que aqueles príncipes, mais precisamente esses 2 que perseguiam Daniel, eles buscavam ocasião contra ele, só que não encontravam. A Bíblia diz que Daniel ele estava num propósito de orar a Deus naquele tempo ali, naqueles dias. Ele estava num propósito de orar a Deus durante um período, e exatamente naquele período, aqueles 2 príncipes, abordaram a situação para poder estreitar Daniel. Aí o que acontece? Eles inventaram lá um decreto, trouxeram ao conhecimento do rei Dário, ou Dario, e ali eles encheram o rei, da vaidade. De repente o rei envaideceu por causa daquela situação, aonde os príncipes diziam para ele assim que assinasse um decreto de que ninguém durante 30 dias pudesse adorar outra coisa que não fosse o rei. Ou seja, que você tivesse que prostrar, ajoelhar, ou adorar, que tinha que ser o rei Dario, não a outras coisas, durante o período de 30 dias. Aí o rei encheu, daquilo, ficou maravilhado com aquela situação, e mais que depressa assinou aquele papel, selou com o anel do rei. E sobre a lei dos persas e dos medos, que a lei dos persas e dos medos não podia ser revogada de jeito nenhum. Não tinha como voltar atrás quando selava algo pela lei dos persas e dos medos. Aí o que acontece? Aqueles homens sabiam que Daniel estava num propósito, porque Daniel orava 3 vezes ao dia, e Daniel não orava às escondidas, não. A Bíblia diz que Daniel prostrava de frente com a janela bem, que dava ali para as bandas de Jerusalém. Aí o que acontece? Os homens sabiam da situação. E ali, durante aquele período que foi passando, e os homens foram e acharam Daniel orando,
e trouxeram imediatamente, né, a saber o rei, que Daniel estava prostrado diante de outra coisa que não era o rei. Ou seja, Daniel estava prostrado diante de um Deus invisível, do qual, né, eles não viam, nem nós vimos, mas naquele processo ali todo, acabaram incriminando Daniel. E dentro da lei dos versos do meio, que foi, né, a situação que encontrou. Agora, quando o rei Dario soube daquela situação que ele fez, ele ficou desesperado, porque ele jamais achava que estava assinando algo para prejudicar um dos seus melhores presidentes. E além de ser um dos favoritos do rei Dário ali, Daniel também era um amigo do rei, amigo chegado. O rei se comprazia com ele, tinha prazer em estar na companhia dele, ali conversando, né, e fazendo planos, e também falando com certeza de coisas, né, pessoais, né, porque eles tinham ali um elo de amizade. Então, o que acontece? Quando o rei soube que a situação estava daquele jeito, que era tudo armação, né? O rei até então não sabia que era uma armação, mas quando aconteceu a situação, ele logo já percebeu que aquilo ali foi algo planejado, premeditado, simplesmente para atacar Daniel. E agora o rei não pode fazer nada. E sabe o que a lei dizia? A lei dizia que se fosse encontrado qualquer pessoa numa situação daquela, ia ser lançado na cova dos leões. E segundo os historiadores da Bíblia Sagrada, né, alguns livros que a gente lê por fora, aqueles leões estavam há dias sem comer nada. Já mesmo por ordem daqueles inimigos ali, né? É ruim quando você tem inimigo que você não sabe que são seus inimigos. Quando é aquela pessoa que já mostra que não gosta de você, que não conversa, mas quando é inimigo, os inimigos que falam com você, às vezes até comemoram junto com você, mas são os seus inimigos. Por quê? Não pela tua parte, mas pela parte deles, te odeia, te deseja mal, te quer te ver para baixo, ou até morto, como foi no caso de Daniel. Ele estava ali naquela situação. Daniel tinha Deus na vida dele e o Espírito de Deus que brilhava, né, na vida de Daniel, era um motivo desses príncipes ter raiva dele. Mais precisamente, por quê? Em tudo que Daniel fazia, dava certo. Em tudo que ele punha a mão, dava certo, né? Ali sempre o rei procurava mais ele para resolver as situações, porque sabia que na mão de Daniel ia fluir. Mas agora, de repente, aqueles leões, eles estão ali passando jejum, né? Sem comer há dias, por quê? Porque os homens já tinham estrategiado tudo e sabia, né? Eles tinham quase certeza que Daniel ia quebrar aquele decreto ali. Aí eles encontram Daniel, né, a orar e quando procura o rei para avisar, deve que por dentro deles, olha rei Dário, o seu queridinho quebrou a lei. O seu queridinho agora vai lá para a cova dos leões e você não vai poder fazer nada. Assim? Mas agora o rei caiu a ficha. Como se diz no popular, tomou um choque de realidade e agora ele viu que o que ele tinha feito era besteira. A pior besteira que ele cometeu, né? Foi envaidecer a alma e agora
E agora a besteira estava feita, não tinha como voltar atrás. Diante da lei dos persas e do medo, porque até então o rei tentou fazer alguma coisa, mas os seus amiguinhos ali lhe lembrou que contra a lei dos persas e do medo não tem jeito, não adianta, não tem como revogar. Ou seja, tem que executar agora a sentença, e a sentença era lançar Daniel na cova dos leões. Essas pessoas naquele tempo, né, não tinham o que fazer mesmo. Olha só que maldade, pegar uma pessoa, lançar, né? Como acontecia muito isso no tempo antigo. E a gente vê muitas atrocidades acontecendo nos dias de hoje, mas não chega nem aos pés do que acontecia antes. Porque antes as pessoas eram cruel, muito cruel, e não era por causa de, né? Não era por causa de vícios, essas coisas não, era crueldade mesmo, onde já se viu. Mas até então, quando a gente olha e depara com uma situação dessa, a gente traz para o dia de hoje para ver o porquê que a gente temos que orar a Deus e vigiar. Estar ciente de que o inimigo vai contra-atacar. O inimigo, ele não para um segundo sequer. Assim como Deus nos protege 24 horas por dia, assim também está o inimigo das nossas almas ao nosso derredor, tentando nos tragar, fazendo de tudo para nós dar um escorregão e ele entrar ali com aquelas garras, né? Agarrar-nos ali, ó, no fraga, vamos dizer assim, num flagrante, num delito. O inimigo das nossas almas, ele procura nos tragar. Então, nós vimos aqui acontecendo com Daniel ali na Babilônia, né, naquele tempo, que ele tinha continuado ali a serviço do rei Dário, depois que o rei Belsazar, né, ou Belsazar, saiu, né, morreu. Parece que foi o rei Dário que continuou. Agora acontece aquela artimanha com Daniel, por causa de quê? Porque Daniel não estava fazendo coisa errada para Deus, mas ele nem estava fazendo nada contra ninguém, ele não estava prejudicando ninguém, ele estava ali exercitando a tua fé, buscando o Senhor, para quê? Para que ele pudesse estar em comunhão com Deus. Mas só que aquele foi o motivo qual os seus inimigos, né, acharam, o inimigo do qual ele nem sabia que tinha, né, acharam para investir contra ele, para as investidas contra ele. Então, às vezes acontece isso, às vezes nós estamos sendo acusados naquilo que somos, né? Somos inocentes. Às vezes pelo dom que Deus se deu, pelo dom que Deus me deu, pelo dom que Deus dá para a igreja, e somos acusados por isso, porque às vezes nos destacamos, infelizmente. Tem um ditado por aí, que prego que se destaca, martelo nele. Ou seja, você bateu um prego na madeira e aquele prego ficou saliente, você não quer ele saliente, ele destacou ali no centro da madeira ali, no meio da madeira, martelo nele. E assim também, né? No meio do servo do Senhor, às vezes tem um ali que se destaca, aí vem um outro lá que às vezes acha que não tem talento, que o talento dele é sair martelando os pregos que se destaca. Aí ó, martelada, lá vem coice, lá vem açoite, lá vem cova de leão. E foi isso que aconteceu com o nosso irmão Daniel, quando ele, né, estava lá a orar. Eles foram lá, buscaram ele e disseram: olha, rei, achamos um aqui infringindo a lei dos persas e do medo. Olha aqui. Aí quando o rei viu que era Daniel, ele entrou em desespero. Quis, né,
fazer alguma coisa, mas não pôde. E na hora que Daniel foi levado, né? Foi levado à cova dos leões. O que acontece? O rei Dario, ele tentou até consolar Daniel, dizendo: olha, Daniel, eu não pude fazer nada. Talvez ali ele pedia até perdão, Daniel, né, por ter envaidecido a alma e ter assinado aquela lei sem procurar entender o porquê que aqueles homens estavam fazendo aquilo. Aí ele disse para Daniel: com certeza, o Deus que você serve, o seu Deus, né, invisível, o Deus que você serve, certamente ele te livrará. E aí Daniel foi lançado na cova dos leões. E uma coisa que me chama a atenção nessa passagem bíblica, o porquê de nós devemos estar em oração, jejum e vigilância. Que quando nós estamos fazendo essas três coisas, oração, jejum e vigilância, nós estamos mais em espírito e a nossa carne, ela fica fraca, mas nosso espírito fica forte. E foi o que aconteceu com Daniel. Quando lançaram ele na cova dos leões ali, os leões não sentiram o cheiro dele lá. Não sentiram o cheiro de carne, né? Porque o homem estava em espírito. Homem de Deus, cheio do Espírito de Deus. Agora lançado na cova, o leão não sente cheiro. Não deixe os leões sentir seu cheiro. Cheiro de carne em você. Ele está agindo como um leão, buscando a quem se possa tragar. Mas você precisa estar cheirando a rosa de Saron, a lírio dos vales. É essa essência que tem que estar em você. Exala essa essência por onde passar. Exala a essência da rosa de Saron, dos lírios do vale. Ali os leões ficaram sossegados porque para eles o que faz diferença é a carne. E eles têm um faro aguzado, né? E quando a carne vem até eles sentem ela longe. E de Daniel eles não sentiram. Por quê? Porque ele estava orando 3 vezes ao dia. Ele não abriu a boca. A Bíblia diz aqui que ele foi posto na balança de Deus. A situação estreitou para ele, tanto que Deus passou ele na balança. Só que quando Deus pôs ele na balança, ele não tinha culpa. Deus tem uma balança. Quando ele põe na balança, nós temos que pesar, né? Igual Daniel pesou, sem culpas. E mesmo que você tiver alguma culpa aí, se sujeite a Deus e resista o diabo, e ele vai tirar as suas culpas, porque ele pega as nossas culpas, as nossas fraquezas, as nossas falhas, e lança lá no mar do esquecimento os nossos pecados, e deles ele não lembra mais quando nós confessamos a ele. Cada vez que se você sentir que está voltando para trás, peça perdão a Jesus e Senhor Jesus me fortalece, me ajude.
seja comigo. Eu preciso do Senhor. Então, só para lembrar, né? Essa reflexão aqui, eu li no livro de Efésios, capítulo 6, o verso 1 ao 18. E meditei também aqui no livro de Daniel, essa passagem bíblica que eu li, que eu falei aqui, essa outra está em Daniel 6 também. Você pode começar a ler do primeiro aí, que você vai entender do que eu estou falando. Porque, aleluia, é gostoso ler a palavra de Deus. Quando a gente lê, a gente vai aprendendo, a gente vai, aleluia, ficando assim apto, né? Para falar das maravilhas de Deus. Porque na hora que o Senhor te trouxer à memória uma mensagem, que Ele quiser te usar numa mensagem, você tem ali pano para as mangas, vamos dizer assim. Você tem munições, você não está ali, né, despreparado. Por isso que é bom estar lendo a palavra de Deus. Porque a gente não sabe a hora que a gente vai ter que chegar para frente. Tem vezes que você está numa obra de Deus e você não olha de um lado do outro, você pensa, nossa, aqui é o lugar que eu queria estar mesmo, no anonimato. Mas de repente acontece ali uma situação que você é chamado para a linha de frente. Aí quando você chega lá na linha de frente, você vai ter o quê? Se você não se prepara. Apesar que a Bíblia diz que abre a tua boca e eu te darei palavras. Mas é necessário que nós venhamos também ter um conhecimento na palavra de Deus. Que a palavra de Deus, ela é espada. Ela é espada de dois gumes. Ela corta para lá e ela corta para cá. E ela também faz divisão do corpo, da alma e da medula. Ou seja, quando ela está cortando para lá, ela já cortou para cá. Então eu preciso aprender da palavra de Deus. Não é porque eu vou pregar ou ministrar a palavra que eu tenho que ler a Bíblia. Não. Eu tenho que ler a Bíblia em tempo recorde. Por quê? Porque a Bíblia é uma bússola. A Bíblia é as instruções que temos para o caminho do céu. Eu vou dar um exemplo aqui. É simples, que se compara um pouquinho. Por exemplo, você vai lá e compra um produto, né? Se você compra lá uma máquina, ou que seja uma máquina de lavar ou uma máquina de fazer café, qualquer coisa assim. Aí você nunca usou. O que você vai fazer? Você vai ter que ler, né? As instruções que há ali. Sempre vem um livrinho dentro, né? Cada produto ali vem um livrinho ali instruindo. É manual que chama esse livrinho. Ali sempre vem aquele manual de instruções. Para quê? Para você poder saber mais ou menos como, pelo menos, ligar a sua máquina, botar ela para funcionar. E assim também, né? Eu não estou comparando a Bíblia com uma máquina, sim, né? Eu estou só fazendo um exemplo simples para que nós venhamos entender o que é ler a Bíblia, né? Quando eu leio a Bíblia, eu estou tendo aqui um manual do que será o reino dos céus, do que Deus quer para mim, né? Esse manual é meu mesmo, é para mim, para essa máquina humana que está aqui. Então é um meio de eu aprender sobre Deus, o que o fabricante dessa máquina quer, né? Que ela faz. Quem é o fabricante dessa máquina? Do meu ser, do meu corpo? Não é Deus? Então, e Ele me deu o manual de instrução. A Bíblia, a palavra dele. Então, quando eu leio a palavra dele, eu estou aprendendo dele para me encher dele. Do que eu tenho que fazer para não me quebrar, para não me estragar. E quando eu caminho passo a passo, né? Segundo o manual, né, do meu Criador,
aqui a Bíblia Sagrada, eu não vou me quebrar, eu não vou me estrepar em certa situação, não vou entrar, cair em ciladas, a não ser que Ele mesmo permita que eu caia para me fortalecer. Foi o caso, do nosso irmão Daniel. Deus poderia ter livrado ele daquela cova, mas Deus queria mostrar, revelar a Daniel aonde ele estava, com quem ele estava, ali reinando. E Deus também queria, quem sabe, era fazer algo a favor da vida do rei Dário, para que ele viesse a entender quem é que governa. Porque depois de tudo acontecido, o rei, quando Daniel passou aquela noite ali naquela situação, e houve, aleluia, a situação de que Daniel não foi tragado, não foi devorado, por aqueles leões famintos que estavam lá. Aí logo de manhã o rei, após ter passado uma noite acordado, porque o rei teve insônia, Deus não permitiu que ele dormisse. Talvez durante aquela noite ele até orou ao Deus de Daniel também. Para quê? Para que Deus tivesse misericórdia e não deixasse que nada acontecesse, que ele estava convicto. Ele falou para Daniel: certamente que o Deus que você serve te dará livramento, poderá fazer alguma coisa por você. Então essas foram as palavras do rei Dário para Daniel, ali na última hora, no último instante que ele ainda estava, ao dizer dos ministros, dos presidentes ali, ainda vivo, Aleluias. Então, quando Daniel foi tirado para fora, o rei abraçou ele. O rei foi logo cedo chamar ele: Daniel, Daniel, certamente que o teu Deus te livrou, da fúria dos leões. E Daniel respondeu de lá: sim, rei, vive, ó rei. O meu Deus me livrou dos leões. Ele não achou culpa em mim. O rei disse a Daniel exatamente assim: olha, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E chegando-se, aleluias, a cova, chamou por Daniel com voz triste, e disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência. Diante dele e também contra ti, ó rei, não tem cometido delito algum. Essa passagem bíblica está no livro de Daniel 6. Olha o que aconteceu. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova quando os leões se apoderaram deles.
e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario, escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Aleluia. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro Persa. Glória a Deus. Então foi assim. Glorificado seja o nome do Senhor. Então vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por essa palavra, gloriosa, maravilhosa. Nós não podemos, deixar de agradecer a Deus depois de uma meditação. Grande Deus, Senhor maravilhoso, Senhor da Seara. Venha, Senhor, sobre o modo excelente nos abençoar, nos dar graça, sabedoria, entendimento. Vou fazer teu ídolo para ganhar almas para o teu reino. Que a tua palavra, Senhor, possa ser manifesta. Que a tua palavra, Senhor, venha alcançar corações nesse dia. Seja conosco, Jesus. Traz uma força no meio do teu povo, para que o teu povo venha ter, Senhor, aleluia, força para orar, para jejuar e para vigiar também, Senhor. Para que nós venhamos, Senhor, suportar esses dias maus, sem murmurar, Senhor, sem desanimar e sem nos entregar, meu Pai, ao inimigo das nossas almas. Seja, Senhor, nosso ajudador, nos instrui, nos ajude. Senhor, permita que esta palavra, que essa oração chegue até aquelas pessoas, ó Pai, que estão precisando de um socorro teu. Deus, visita os hospitais, os manicômios, visita os cárceres, Senhor, as prisões, Senhor, físicas, as prisões espirituais. Visita os escombros, meu Pai. Oh, Pai, liberta aquelas pessoas que estão em prisões, em cadeias espirituais. Vai libertando, Senhor, das garras, Senhor, da depressão, das garras do inimigo, meu Pai, que o deprime, que faz com que, papai, a mente deles fique conturbada. Meu Deus, traz uma cura espiritual a essas pessoas que se encontram debilitadas. Sei, Deus, que muitos se encontram nessa situação porque enfraqueceu a carne. E por estar enfraquecida a carne, o espírito, a enfermidade pôde agregar-se, mas em nome de Jesus agora estou, aleluia, orando, dando um comando a essa enfermidade. Assim como a noite deu lugar ao dia, você precisa dar lugar, aleluia, para a saúde na vida dessa pessoa, enfermidade. Saia, parta-te em retirada e seja lançado lá no mar do esquecimento, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E que essa pessoa venha ser purificada pelo sangue de Jesus, aleluia, e seja curado, e seja renovado, e seja transformado, aleluia, no nome santo do Senhor Jesus, eu creio. E que essa pessoa que se encontra preso, Senhor, no cárcere físico, meu Pai, que essa pessoa, Deus, que cometeu algo contra a sociedade, Pai, que o Senhor venha, aleluia, ter misericórdia dela, para que ela venha pagar, Pai, por esses atos, esse delito cometido, mas que o Senhor venha dar a ela uma segunda chance, Pai, de poder, aleluia, viver por Senhor, para que elas venham, Pai, ainda que esteja aprisionada nas prisões físicas, mas que elas venham ser libertas das prisões espirituais, Pai, e que elas possam
glorificar o teu nome, pedir o Senhor, aleluia, agora, Senhor, meu Deus, meu Pai, me perdoa pelos meus pecados, minhas transgressões, Pai, e me perdoa, Senhor, e escreve, Jesus, o meu nome no livro da vida. Permita, Deus, que eu venha te servir um dia lá fora, com liberdade, Senhor, total, liberdade física, liberdade espiritual, Pai. Que eu possa te servir, porque eu poderei, aleluias, dizer para o mundo: eu sou livre, Jesus me libertou, aleluias. Escreve, Jesus, o nome dessas pessoas que estão confessando o Senhor agora como o único suficiente Salvador da vida deles, da alma, aleluias. Escreve, Senhor, no livro da vida, Pai. Escreve com tinta sangue, o sangue de Jesus, o sangue carmesim, sangue que purifica o mais vil pecador, aleluia. Pai, cobre todos aqueles, Senhor, onde tiver, Pai, uma imagem e semelhança tua, Pai, vai de encontro a elas, em nome de Jesus, meu Pai, e os abençoe, Senhor, e entra com providência de salvação, Pai. Aquelas pessoas estão passando, Pai, por situações de escassez, de miséria. Oh, Deus de poder, de graça, vai ao encontro delas, Pai, vai provendo para elas, Pai, em nome de Jesus, Pai. Seja o provedor delas nesse dia, Pai. Não somente nesse dia, Pai, mas todos os dias, Papai, das suas vidas. Oh, meu Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém, amém e amém. Um amém para Deus, o nosso Criador, um amém para Jesus, o nosso Salvador, e um amém para o Espírito Santo, o nosso Consolador. Aleluia.